As histórias fascinantes sobre o espaço exterior, narradas pelos cosmonautas, fazem com que todos queiram pelo menos uma viagem por aí e testemunhar o cosmos hipnotizante com os próprios olhos. Talvez em algum momento no futuro nós possamos fazer isso de verdade. Mas o espaço sideral não é um lugar muito seguro e confortável. Os humanos sabem muito pouco sobre o universo e o que está lá fora. No passado, muitos astronautas encontraram algumas coisas inexplicáveis e absolutamente aterrorizantes no espaço. E mesmo com os equipamentos e conhecimentos modernos e muito mais sofisticados, os astronautas são incapazes de fornecer uma explicação lógica para esses objetos que os astronautas testemunham e outras experiências estranhas. Aqui estão 20 coisas mais assustadoras no espaço vistas pelos astronautas. Número 1. Serpenteados no espaço. Franklin Story Musgrave é famoso por ser o segundo astronauta a ter participado de 6 voos espaciais. Além disso, ele também é um médico e um estimado orador público. Sua experiência pode falar a sua credibilidade. Seria difícil supor que o astronauta realizado mentiria sobre algo tão inquietante. De acordo com ele, que agora tem 87 anos de idade, Musgrave, agora aposentado, afirmou que viu uma cobra no espaço. Com muitos de seus colegas, ele relatou que ele observou o estranho fenômeno várias vezes. Em 2 de suas missões, Musgrave viu uma cobra, com cerca de 1,80 m de comprimento. Ele a descreveu como sendo elástica, pois parecia ter ondas internas e aparentemente a serpente o seguiu por um tempo. Franklin disse ainda que quanto mais tempo você passa no espaço, mais você vê uma quantidade incrível de coisas lá. Isso leva, por assim dizer, à percepção de que existem outros seres vivos. Mas havia realmente uma cobra alienígena lá fora? A maioria dos especialistas acha que há uma explicação muito simples para isso. Até Musgrave reconheceu que a serpente poderia ter sido o selo de borracha nos motores principais do ônibus. Mas não há como explicar como ele observou a mesma vedação de borracha mais de uma vez em várias missões. Então, há uma chance de que tenha sido de fato algo mais. Talvez até mesmo um ser extraterrestre, de acordo com entusiastas alienígenas. Número 2. Frota inteira de extraterrestres. O que é mais assustador do que ver um OVNI na escuridão assustadora do espaço exterior? Bem, uma frota inteira de OVNIs. O astronauta Gordon Cooper, que era um piloto de testes de engenharia aeroespacial americana, piloto da Força Aérea Americana e o mais jovem de 7 astronautas de seu grupo, afirmou ter testemunhado vários OVNIs não identificados voando juntos. O astronauta tinha feito expedições bem-sucedidas em Mercúrio 9 e Gêmeos 5. Em sua autobiografia intitulada Salto de Fé, que foi coautor por Bruce Henderson, Cooper relembrou suas experiências com potenciais alienígenas. Ele viu seu primeiro OVNI enquanto sobrevoava a Alemanha Ocidental em 1951, mas ele negou os relatos deste avistamento em particular. E isto aconteceu novamente 10 anos depois no espaço. E Cooper não foi o único a notar a presença dos OVNIs, porque outros colegas dele também tiveram um encontro assustador com uma espaçonave alienígena. Cooper lembra que, em maio de 1957, sua tripulação tinha montado um sistema de pouso de precisão em um leito de lago seco. O sistema podia tirar fotos a 30 quadros por segundo e uma aeronave aterrissou. Os membros da tripulação James Bittek e Jerry Gettis, que trabalhavam no local, retornaram mais tarde naquela manhã para relatar que tinham visto uma aeronave de aparência estranha que não fazia nenhum som no pouso ou na decolagem. Eles explicaram que o disco pairava sobre eles, pousou a 50 metros de distância com a ajuda de 3 extensores de trem de pouso e depois decolou quando tentaram se aproximar para uma olhada mais de perto. Cooper relatou o incidente ao Pentágono, enviou o vídeo gravado em um pacote dos Correios lacrado. Ele foi instruído a não imprimir, mas ele viu as imagens e, segundo ele viu nelas exatamente o que Bittek e Geddes haviam descrito. Número 3. O parafuso verde. Gordon Cooper teve múltiplos encontros estranhos no espaço. O astronauta bem conhecido, que também foi o último americano a voar sozinho no espaço, testemunhou outro fenômeno inexplicável em 1963. Ele estava voando a bordo da cápsula Mercúrio para uma viagem de circunnavegação ao redor do globo. Tudo estava normal, mas então a sua órbita final, enquanto passava sobre Perth, Austrália, ele viu algo assustador. Um objeto verde veio balançando na sua direção a uma velocidade inacreditável e projetou as luzes para fora. No início, ele assumiu que era apenas um fruto da sua imaginação. Afinal, houve vários incidentes em que pilotos e astronautas viram objetos misteriosos, mas seus equipamentos não detectaram nada. Mas este caso foi diferente porque este objeto verde super rápido foi capturado por um radar da estação de rastreamento localizada no oeste da Austrália. Isto foi inovador, pois agora Cooper tinha evidências sólidas para apoiar a sua reivindicação. Portanto, ele relatou o incidente à empresa National Broadcasting depois de retornar à Terra. Ele estava entusiasmado em contar ao mundo a sua versão da história, mas Gordon afirmou que foi abordado por repórteres da NBC que lhe disseram que eles tinham sido estritamente instruídos a não fazer nenhuma pergunta sobre este avistamento verde. Os teóricos da conspiração
pensam que o governo não queria que o público descobrisse isso, especialmente porque, pelos detalhes, parecia que o estranho objeto era muito mais avançado e sofisticado do que qualquer coisa que nós já tenhamos inventado. Número 4. Vagalumes. Vagalumes iluminando o céu noturno na floresta é definitivamente uma vista que não deve ser perdida. Mas é possível que esses insetos cintilantes existam fora da atmosfera da Terra? Logicamente e cientificamente, não é possível. Mas John Glenn, um astronauta e um senador americano que faleceu com os 95 anos de idade em 2016, viu algo que se parecia muito com vagalumes. Ele foi o último membro vivo da tripulação original dos 7 pilotos de teste da Mercury que se tornaram astronautas. Tudo estava indo como planejado para Glenn e sua espaçonave Mercury, quando ele notou um fenômeno estranho. A nave estava em órbita e quando o Sol nasceu, Glenn relatou que ele estava cercado por milhares de pequenas partículas brilhantes que estavam se movendo ao lado da nave, girando ao redor. Ele afirmou que nunca tinha visto nada parecido. Ele olhou com admiração para os pedaços brilhantes. O controle da missão estava preocupado que estes pudessem ser os pedaços de escudo térmico da cápsula se desintegrando. Glenn diz que eles rodopiaram ao redor da cápsula e foram para a frente da janela, e foram todos brilhantemente iluminados. Durante o exame médico pós-voo, Glenn contou ao seu psicólogo sobre estes vagalumes espaciais. O psicólogo perguntou se eles disseram algo a ele, e então Glenn riu. Mais tarde, o mistério foi desvendado por especialistas. Eles acreditam que o que John Glenn viu foram pequenas partículas de gelo, o produto da decomposição do peróxido de hidrogênio nos motores da espaçonave. Número 5. Objetos metálicos em Marte. Marte é descrito principalmente como um planeta vermelho com algumas colinas, um ambiente poeirento e um terreno rochoso. O planeta é bastante monótono para se explorar a maior parte do tempo, mas de vez em quando Marte se depara com algo excitante. O rover Curiosity, através de uma imagem de alta resolução tirada de sua câmera Mastcam, detectou algo que se parecia muito com um pedaço de metal, descrito como uma pequena protuberância com aparência metálica. Na verdade, se assemelhava a um prego espesso e dobrado que saía da superfície marciana e era visível em parte porque projetava uma pequena sombra na rocha abaixo. A sombra, no entanto, é anormalmente pequena. A protuberância é estimada em 0,5 centímetros, ou 1/5 de uma polegada de altura, e foi notada pela primeira vez por Elisabetta Bonors, uma especialista em edição de imagens. Ninguém sabe ao certo o que é. Pode ser ferro, provavelmente de um meteorito? Algumas pessoas favorecem essa teoria, pois o ferro parece não estar oxidado, o que se seguiria com os baixos níveis de oxigênio presentes na atmosfera marciana. Alguns acreditam também que pode ser algo que cresceu na rocha abaixo. O estranho é que o aparente objeto metálico não estava coberto de poeira e tinha um brilho distinto, como a maioria das superfícies metálicas tendem geralmente a ter. Número 6. Luzes estranhas. O astronauta Leroy Chiao foi o comandante da Estação Espacial Internacional durante cerca de 6 meses e meio em 2005. E foi quando ele testemunhou algo tão assustador que fez seu coração saltar para sua garganta. O astronauta estava em uma passarela espacial a cerca de 230 milhas acima da Terra e viajava a quase 17 mil milhas por hora. Isso foi quando, de repente, ele viu algumas luzes que pareciam estar em uma fila e foi quase como uma marca de verificação de cabeça para baixo. Ele as viu voando e achou muito estranho. Chiao achou que foi visitado por alienígenas. Em sua declaração ele disse: "Eu não descarto 100%. Eu tenho uma mente aberta e acredito que exista vida no universo." Ele acredita que, se tem vida lá fora, ela é muito mais avançada que a humanidade. E eles possuem os meios tecnológicos para percorrer distâncias imensas em pequenas quantidades de tempo. Ou talvez eles sejam de um universo paralelo e sejam capazes de visitar o nosso. Leroy quer que eles se revelem aos humanos. A tripulação e Leroy viram as luzes por acaso enquanto voavam por elas. Os teóricos da conspiração e os entusiastas alienígenas acreditam de coração que essas luzes eram seres extraterrestres e seus ofícios espaciais, mas não há nenhuma prova concreta, além da palavra da tripulação, que os testemunhou. Número 7. Eles estão nos observando. Um chefe de sistemas de comunicação aposentado da NASA, chamado Maurice Chatelain, publicou seu livro Our Cosmic Ancestors, Nossos Antepassados Cósmicos, em 1975. Nesse livro, o Chatelain revelou uma história aterrorizante sobre a primeira missão tripulada à Lua. Segundo ele, momentos antes de Armstrong colocar os pés na superfície lunar, ele avistou 2 OVNIs alienígenas pairando sobre ele. Outro astronauta a bordo, chamado Edwin Aldrin, tirou muitas fotos das estranhas naves, algumas das quais foram publicadas na edição de junho de 1975 da revista Modern People. Também foi revelado que na Terra a NASA experimentou um longo período de 2 minutos de silêncio pelo rádio depois que Neil Armstrong pisou na Lua.
Muitas pessoas afirmam que, nos 2 minutos perdidos, ele estava dizendo: "Estes bebês são enormes, senhor! Enormes! Oh, Deus! Você não acreditaria nisso? Estou lhe dizendo que há outras naves espaciais por aqui. Linhas no outro lado da borda das crateras. Eles estão na Lua nos observando." Agora, a maioria das pessoas acha que isso é uma história inventada, já que nenhuma gravação de áudio real ou fotos dos 2 minutos fatídicos jamais surgiram. Entusiastas alienígenas, no entanto, estão determinados que o governo tenha feito um trabalho excepcional para encobrir a situação. Número 8. Música no espaço. Em 1969, os astronautas da NASA em órbita ao redor da Lua ouviram um estranho som de assobio que eles descreveram como espacialmente exterior. Estranho? Os astronautas Tom Stafford, Jane Corman e John Young relataram ter ouvido este som durante a missão Apollo 10, que também foi um teste para a primeira missão à Lua. Astronautas e equipamentos foram levados para a Lua e as apostas eram altas porque isto não era uma simulação, era o espaço real. A tripulação de voo ouviu os sons enquanto estava no lado escuro da Lua, enquanto eles estavam fora de contato via rádio com o controle em terra da NASA. O astronauta Michael Collins, astronauta da Apollo 11, em um livro publicado muitos anos depois, afirmou que o ruído era apenas interferência entre a superfície lunar e os rádios VHF do módulo de comando. Os astronautas, entretanto, sustentavam que eles ouviam perplexos com este visitante inesperado e tinham muitas perguntas sem resposta. O objeto foi chamado de Oumuamua, e suas propriedades físicas não se assemelhavam a nenhum objeto conhecido como um cometa ou um asteroide. Era difícil decifrar o que ele era e como ele se movia desta maneira particular. Agora, os cientistas acham que ele pode ter sido um cometa. O Dr. Markle, que estudou o OVNI em forma de charuto com sua equipe de pesquisadores, diz que o calor do Sol contra a superfície congelada era responsável pela aceleração anormal através do sistema solar, porque os cometas têm rochas e gelo. Com o gelo deitado atrás da linha de gelo onde a temperatura é baixa, o suficiente para permanecer congelado. Mas isso não responde como este asteroide ou cometa era 10 vezes mais longo do que era largo e subitamente acelerado por nenhuma razão astrofísica discernível. Alguns especialistas que consideraram a origem artificial pensam que Oumuamua poderia ser uma vela leve flutuando no espaço interestelar como um detrito do que antes era um equipamento tecnológico avançado. Isto pode explicar as várias anomalias deste OVNI, incluindo a geometria incomum inferida a partir de sua curva de luz, a baixa emissão térmica sugerindo alta refletividade e seu desvio de uma órbita kepleriana sem nenhum sinal de cauda cometária ou torques de giro para cima. Número 10. Contaminação. Bob Corbin foi um astronauta que participou de sua primeira passarela espacial em meados dos anos 90 e, durante sua primeira tentativa, ele foi atingido por um desastre quando um conector para uma mangueira começou a vazar de repente. O pobre homem estava completamente encharcado com amoníaco tóxico que estava sendo borrifado. Bob não podia voltar para dentro da estação espacial coberta de amônia e contaminar a estação inteira. No entanto, ele não deixou que este infeliz incidente o enervasse. Ele permaneceu calmo e elaborou um plano. A amônia tem um ponto de ebulição baixo, e usando esta informação, Bob decidiu que a melhor abordagem era ficar à luz do sol por mais de 30 minutos para que a amônia fosse vaporizada. Ele simplesmente permaneceu do lado de fora, esperando que toda a amônia saísse. Se ele tivesse voltado para dentro coberto de amônia, ele teria envenenado toda a tripulação e a si mesmo. Seu plano funcionou, felizmente, e ele foi capaz de voltar para dentro, mas ele provavelmente ficou traumatizado para o resto de sua vida. Número 11. Encontro aterrorizante. O cosmonauta soviético chamado Vladimir Kovalyonok viu algo surpreendente da vigia da nave espacial Salyut-6 em 5 de maio de 1981. De acordo com o cosmonauta, a nave sobrevoava sobre a África do Sul por volta de 6 da noite e estava indo em direção ao Oceano Índico quando ele viu um objeto em forma elíptica que voava junto com ele. Do aspecto frontal, ele parecia estar girando na direção da luz. Kovalyonok diz que o objeto se parecia com um boom. Ele o viu se tornar transparente como se houvesse um corpo dentro dele. Na outra ponta, ele viu algo que parecia um jato com uma descarga de gás. Então, aconteceu algo que ele alegou ser muito difícil para descrever. Ele admitiu que não era artificial, porque um objeto artificial não podia ter esse tipo de forma. Ele não sabia o que pensar sobre o estranho movimento do OVNI. Ele encolhia, depois se expandia e pulsava, e enquanto ele observava isso, ocorreram 2 explosões. Havia um intervalo de apenas 0,5 segundos entre as explosões. Ele estava se movendo em uma trajetória suborbital, e se não fosse assim, ele não teria sido capaz de vê-la. Havia 2 nuvens de fumaça que formavam esse boom. Kovalyonok diz que o assustador OVNI se aproximou dele e continuou olhando fixamente para ele.
Logo depois que eles entraram na escuridão completa, também chamaram a zona do crepúsculo por um pouco, e quando ele se recuperou, as duas esferas desapareceram para sempre. Infelizmente, Vladimir não tinha nenhuma prova para apoiar a sua afirmação, mas muitos ainda acreditam que ele estava dizendo a verdade. Número 12. Som de batida. Yang Liwei, o primeiro homem da China a alcançar o espaço, estava em seu primeiro voo em 2003, quando experimentou algo simplesmente aterrador. Ele estava sozinho em uma pequena nave espacial, no espaço sem fim, quando de repente ouviu um som de batida. Liwei lembra que ele ouviu claramente alguém batendo no corpo da espaçonave, exatamente como alguém bateria em um balde de ferro ou com um martelo de madeira. Ele estava bastante confuso com o som, pois ele não vinha de fora nem do interior da espaçonave. Ele naturalmente ficou um pouco nervoso e espreitou para fora da escotilha para ver se algo estava errado ou se alguém estava realmente lá fora. Mas ele não foi capaz de encontrar nada que explicasse o som assustador com essa batida. Infelizmente, ele ainda não descobriu qual era o som mesmo depois de voltar à Terra. Ele também tentou recriá-lo, mas falhou em imitar o som, e, portanto, nem mesmo os especialistas podem ajudá-lo a identificar o que era. Como não há nenhum meio para o som viajar, espera-se que o espaço seja completamente silencioso. Portanto, a única explicação para a batida é que algo estava batendo fisicamente na espaçonave que transportava Liwei. Mas de acordo com o professor God-Sher Huang, um especialista em engenharia espacial da Universidade Nacional de Singapura, isso não especula que algo estava realmente batendo lá fora. Seu colega Wei Sang-soo pensa que a batida poderia ser resultado da expansão ou contração da nave espacial, particularmente porque a sua temperatura muda consideravelmente dentro da órbita. Yang Liwei não viaja mais para o espaço, mas os astronautas chineses subsequentes também relataram ter ouvido o mesmo som nas missões de 2005 e também de 2008. Número 13. Cidade alienígena na Lua. Ainda hoje os astrônomos sabem muito pouco sobre o lado escuro da Lua, alguns dos quais permanecem escondidos de nós permanentemente. O lado distante da Lua voltado para longe de nós é apenas 18% visível de vez em quando. Isto levou muitos teóricos da conspiração e entusiastas alienígenas a especular que, por não conseguirmos ver esta parte da Lua, é onde os alienígenas construíram toda uma civilização própria. Eles construíram várias cidades e todos os tipos de estruturas. Esta ideia de longe não apareceu do nada. Muitas pessoas examinaram de perto a imagem do outro lado da Lua e identificaram rochas de forma quadrada que se parecem com edifícios e estruturas que parecem ter sido abandonadas há milhões de anos. Algumas pessoas também apontaram que os objetos deste lado da Lua pareciam ser reflexivos, mas eles têm partes negras escuras e ângulos retos que poderiam ser estruturas artificiais. Eles também notaram que alguns dos objetos tinham aberturas para as naves espaciais alienígenas entrarem e saírem. Havia até mesmo alegações de que algumas naves estavam presas na metade do caminho para fora destes edifícios. Mas os cientistas acham que isto é muito rebuscado. Eles provavelmente são apenas rochas e características que apontam para o envolvimento extraterrestre, que pode ser apenas uma consequência das imagens desfocadas tiradas no espaço exterior. Número 14. Asteroide de Halloween. 2015 TB145 é um asteroide de subquilômetro que foi classificado como objeto próximo à Terra, que poderia ser um asteroide potencialmente perigoso para o grupo Apollo. Ele tem quase 650 metros de diâmetro e passou com segurança por 1,27 distâncias lunares da Terra em 30 de outubro de 2015, às 5h01 da manhã do UTC, que é o Tempo Universal Coordenado. Ele passou novamente em novembro de 2018 pela Terra. Foi visto pela primeira vez pela Pan-STARRS usando um telescópio Ritchey-Chrétien. Não foi descoberto mais cedo, pois passa a maior parte do seu tempo além da órbita de Marte. Este asteroide assustador foi chamado de Grande Abóbora, ou asteroide de Halloween, porque se assemelhava muito a uma habilidade humana nas imagens de radiofrequência dele, tiradas no observatório de Arecibo. Engraçado é a aproximação bem próxima mesmo da Terra, que coincidiu com o dia de Halloween. O asteroide tem duas crateras que se parecem com soquetes de olhos escuros e ficam a praticamente uma centena de detritos um em frente ao outro. Número 15. Um rosto em Marte. Saidônia é uma região em Marte que ganhou a atenção tanto da comunidade científica quanto da comunidade de entusiastas alienígenas ao redor do globo. O nome originalmente se referia à característica do albedo, uma área distintamente colorida que foi vista do telescópio terrestre. As imagens das órbitas Viking 1 e Viking 2 revelaram a visão detalhada de Saidônia. 18 fotos da região foram tiradas, das quais 7 tinham resoluções melhores,
250 megapixels. Em uma dessas boas imagens tiradas pela Viking 2 em 25 de julho de 1976, uma parte de Cydonia de 2 km de comprimento, sorteada a 40,75 de latitude norte e 9,46 de longitude oeste, parecia muito com o rosto humano. O rosto foi inicialmente descartado pelo cientista-chefe da Viking, Gert Soffen, como um truque de luz. Outros cientistas da NASA também acreditavam que era apenas uma ilusão causada pela pareidolia. Eles disseram que a enorme formação rochosa no centro se parecia com uma cabeça humana. Na verdade, foi formada por sombras dando a ilusão de olhos, nariz e boca. Mas isso não parou os rumores. E logo, todos estavam falando sobre a nova evidência de vida em Marte e como a NASA estava tentando encobrir isso. Mais 20 anos depois, mais imagens do Mars Global Surveyor revelaram que a formação era, na verdade, uma elevação, com 1,5 metro de largura, e as características faciais não eram nada além de sombras moldadas por uma forma única. Número 16. Cosmonautas perdidos. Em 1961, o cosmonauta soviético Yuri Gagarin fez história ao se tornar o primeiro ser humano a sair da Terra e entrar no espaço sideral. Mas 2 irmãos italianos que afirmaram ter começado a monitorar as transmissões do programa espacial soviético em 1957 expuseram ao mundo que pode ter havido outros no passado que não conseguiram voltar vivos. O programa espacial soviético enfrentou a sua justa parcela de desastres, como o programa espacial americano. Em 1960, um foguete lançado na União Soviética ceifou a vida de cerca de 160 pessoas perto da plataforma de lançamento. Isto também significa que os soviéticos tiveram que encobrir alguns incidentes bastante embaraçosos. Os irmãos Judica Kordilya afirmaram ter feito gravações de várias supostas missões da tripulação da União Soviética, que não eram de conhecimento público. Incluíam um sinal de código Morse SOS de uma nave espacial que parecia estar se afastando da órbita da Terra. Uma de suas gravações mais populares foi de novembro de 1963. Era supostamente um dos cosmonautas perdidos falando em apuros enquanto ele reentrava na atmosfera, morrendo antes de retornar à Terra. Os irmãos não falavam russo, então eles tiveram que conseguir um tradutor para descobrir o que ele dizia. Até hoje, os irmãos sustentam que as gravações são genuínas. O infeliz cosmonauta foi ouvido gritando de dor que ele estava quente enquanto sua nave espacial queimava. Os soviéticos naturalmente descartaram essas afirmações e gravações como uma farsa. Número 17. Orbes voam além do ônibus espacial. O ônibus espacial Atlanta estava em sua missão de rotina para a Estação Espacial Internacional em 2006. Cerca de meia dúzia de astronautas estavam a bordo, juntamente com muitas peças de reposição e equipamentos para a estação espacial. Na maioria das vezes, foi uma expedição comum e sem problemas, mas os astronautas a bordo do ônibus espacial afirmaram ter visto algo extraordinário lá fora. A equipe deles em terra não levou essas afirmações a sério, mas os astronautas mantiveram a sua reivindicação. As filmagens deste estranho incidente mostraram 3 misteriosos orbes redondos voando lentamente nas proximidades. Os astronautas descreveram estes orbes brilhantes para o controle em terra na transmissão ao vivo com a NASA. A tripulação de terra descartou a preocupação dizendo que estes eram apenas reflexos nas lentes da câmera, mas um membro da tripulação argumentou que era uma estrutura que era flexível, que não se parecia com nada do que eles conheciam. Estes eram super rápidos e se moveram de maneira brusca para o nariz do orbitador por quase 100 pés. As imagens do vídeo também mostram os 3 orbes pairando de perto e também uma formação triangular. Pelo aspecto, a teoria da reflexão da lente não é nem um pouco convincente. Número 18. Ossos em Marte. Uma foto do rover Curiosity da NASA em Marte incendiou a internet quando os neozelandeses notaram que o robô tinha realmente capturado uma foto do que parecia ser um osso da coxa. Mas o que um osso estava fazendo no planeta vermelho? A alegação de que era um osso apareceu em um blog de OVNIs e foi rapidamente capturada pelos principais veículos de mídia. A princípio, você só vê pedras e poeira nas fotos, mas o estranho objeto em forma de osso no fundo chamou a atenção dos entusiastas alienígenas e teóricos da conspiração. O objeto se parece com o osso do fêmur, e como não é reto e não se parece com o típico fêmur humano, muitos têm especulado que ele poderia pertencer a um alienígena. A NASA, entretanto, descartou estas alegações e liberou a foto deste suposto osso da coxa do Curiosity como uma explicação científica e lógica. Na legenda que eles escreveram, enquanto esta rocha de Marte pode parecer um osso da coxa do fêmur, não são os restos fossilizados de um marciano. Os membros da equipe de ciência da missão disseram que a forma da rocha tinha sido esculpida pela erosão, seja pelo vento ou pela água.
E embora Marte possuísse condições habitáveis no passado, não tem evidências que sustentem a suposição de que realmente a vida existiu em Marte. Número 19. Caminhada de alienígenas na Lua. A Apollo 15 ou Apollo 17 conseguiram captar algo inacreditável enquanto estavam em suas missões na Lua em 1971 e 1972. Mas esta descoberta passou despercebida por décadas, até que finalmente um youtuber postou um vídeo no qual ele apontou que a figura alienígena era visível andando na Lua nas filmagens. A estranha figura pode ser testemunhada no Google Moon, em coordenadas específicas. Da filmagem, parece que a criatura alienígena escura e sombria está apenas vagando ao longo da superfície da Lua. Ao contrário dos humanos, que precisam de roupas espaciais e oxigênio, a criatura alienígena parecia estar indo bem sem nenhum equipamento auxiliar. É difícil não ficar convencido, especialmente quando você vê as gravações sozinho. Mas Noah Petrol, o vice-cientista do projeto para a órbita renascentista lunar, rapidamente e veementemente rejeitou qualquer rumor sobre a valsa alienígena na superfície lunar. De acordo com ele, a imagem era da Apollo 15 ou 17, e nenhuma dessas características lunares é visível que possa causar os padrões no solo. Ele acha que provavelmente foi algo no filme, talvez um arranhão ou um objeto. Ele também enfatizou que, como o vídeo foi capturado antes da gravação digital, era uma coisa, e havia grande chance desse filme ter ficado bem bagunçado. Número 20. Animais flutuantes mortos. Os cientistas têm repetidamente enfatizado que as formas de vida que habitam a Terra não podem viver no espaço exterior. Neil Armstrong se tornou o primeiro homem a pisar na superfície da Lua, mas antes que isso se tornasse possível, muitos sacrifícios incríveis tiveram que ser feitos. Antes de qualquer pessoa ir para o espaço, os heróis, então, da exploração espacial eram animais. Os cientistas não tinham ideia de como seria para os seres vivos deixar a atmosfera da Terra e como a ausência de peso afetaria o corpo dos mamíferos. Será que eles poderiam até mesmo lidar com a radiação do Sol? Para encontrar respostas a essas perguntas, os Estados Unidos e a Rússia primeiro enviaram macacos, chimpanzés, cães e outros animais para o espaço. Infelizmente, as naves espaciais ainda estavam sendo aperfeiçoadas e os procedimentos de lançamento ou reentrada ainda estavam bem ruins. E estes pobres animais tinham poucas chances de sobrevivência. Em alguns casos, os animais que foram para o espaço nunca foram recuperados. Isso levou muito a acreditar que ainda existem várias naves abandonadas flutuando em órbita entre o lixo espacial com os animais mortos.